vamos lá, eu quero compartilhar com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Na verdade, você tem aí o tema. Eu queria conversar um pouco sobre a volta de Jesus. E esse tema tem martelado na minha mente e no meu coração, principalmente por conta da questão dos jovens e adolescentes, por conta da questão do que eu tenho visto no Colégio Água Viva, na escola, na área da educação de forma geral, e também porque eu tenho um casal de filhos, e isso tem pesado no meu coração. Se você tem filhos, você vai entender o que eu estou falando. A gente olha o que está acontecendo no mundo, as notícias, as dificuldades, e o que vem no meu coração é: vem, Senhor Jesus. Às vezes bate um desespero do que vai ser da próxima geração, do que minha filha vai ter que encarar, do que meu filho vai ter que encarar, e o que eu preciso plantar e semear no coração de doutrina, de evangelho, para que eles encarem tudo isso de uma maneira saudável, para que eles enfrentem tudo isso sabendo dizer não para algumas coisas ou muitas coisas que serão oferecidas a eles, e que eu não estarei do lado, e que eles vão ter que tomar suas próprias decisões. Então essa palavra tem martelado no meu coração, essa oração, Maranata, ora vem Senhor Jesus, tem martelado no meu coração, no meu espírito, e eu queria conversar com vocês sobre isso. Mas antes disso, quando a gente fala de Apocalipse, primeiro eu preciso dizer bem claro que eu não farei um estudo teológico com relação às posições escatológicas, com relação às posições que tem sobre o Apocalipse, se Jesus vai vir antes da tribulação ou depois da tribulação, milênio, se é literal ou não é literal. Eu não queria entrar nessas posições escatológicas. Eu quero conversar sobre o fato de que Jesus voltará. Jesus voltará. Se você acredita que o pré-milenismo, a igreja vai ser arrebatada, ou se não, se vai ser depois do amilenismo e só Jesus volta e acabou. Eu não quero entrar em pormenores de teologia hoje. Eu quero ser um pouco mais prático e trabalhar com a ideia de que Jesus voltará. Isso é um fato, e a gente precisa lidar com isso. Só que quando a gente fala também de escatologia, de Apocalipse, primeiro a gente precisa lembrar que o livro de Apocalipse foi escrito para aquela galera no primeiro século, que sofria uma perseguição ferrenha de Roma, uma dificuldade tremenda, e ele escreve então falando sobre isso, e a mensagem do livro é literalmente: tenham esperança, fiquem firmes, perseverem, porque o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas, que o Senhor continua reinando sobre todas as coisas, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Por mais que os dias sejam maus, por mais que tenhamos medo e inseguranças, e quando olhamos ao nosso redor nos apavoramos com tudo que temos visto, Deus ainda é soberano sobre todas as coisas. Isso nos conforta, isso nos consola. Mas a gente precisa definir alguns termos, só para a gente entender aqui, antes da gente ler o texto. O primeiro termo que eu quero trabalhar com vocês é com relação à volta iminente do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando falava sobre escatologia, no Novo Testamento, quando eles falavam sobre escatologia, que é a doutrina, o estudo dos últimos dias, das últimas coisas, das coisas que ainda virão, eles tinham isso em mente, sobre o que significa a iminente volta de Jesus. É que Jesus pode voltar a qualquer momento, é isso. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós cremos que não existe mais nenhuma profecia a ser cumprida, não existe mais nenhum sinal, não existe mais nada para acontecer. Jesus pode voltar a qualquer momento. Quando você olha o Novo Testamento, essa é a impressão que nós temos dos autores das igrejas, inclusive quando você pega o livro de 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala assim: quem não trabalha também não coma. A ideia que parece nesse texto é provavelmente porque as pessoas viram Jesus partir, e falando que logo voltaria. Na cabeça deles, se Jesus vai voltar, então logo logo ele vai acabar com Roma, logo logo ele vai acabar com essa palhaçada, logo logo ele vai acabar com essa perseguição. Então eles largaram seus empregos, largaram suas atividades e falaram: Jesus vai voltar. E aí o apóstolo Paulo tem que ensinar e doutrinar aquela igreja para dizer: não, Jesus vai voltar, mas isso não elimina suas responsabilidades, a continuação do seu trabalho e tudo mais. Então o primeiro termo é com relação à iminente volta do Senhor Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento.
A segunda questão, uma explicação sobre o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor. Se você conhece um pouco gosta, desse assunto, Apocalipse, escatologia, alguns autores falam sobre o dia do Senhor, ou o grande dia do Senhor, relacionado à segunda vinda. Alguns autores vão falar que é sobre a primeira vinda. Primeira vinda quando ele se encarnou, a segunda vinda quando ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. O que nós entendemos então é que esse grande dia do Senhor, ele compreende as duas vindas do Senhor Jesus. Ele começou quando Jesus encarnou e veio à terra, e as próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus é próximo, o reino de Deus está em vocês, o reino de Deus foi instaurado, começou. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, quando nós olhamos para o dia de hoje, fala assim: mas esse rei, será que ele está ali, agora? E aí nós pensamos, não, ele realmente não temos experimentado isso em toda a sua plenitude. Ele começou o seu reinado, ele instaurou o seu reino, mas nós desfrutaremos disso só na eternidade. Essa plenitude sem maldade, essa plenitude sem injustiça, essa plenitude sem todo esse pecado que habita em nós, nós só experimentaremos isso na plenitude, na segunda volta do Senhor Jesus. Por isso, a terceira expressão que eu quero falar, para a gente trabalhar hoje sobre esse tema, é o já, mas não ainda. Porque é justamente isso, o reino de Deus é chegado, então ele reina, é o já. Mas aí você olha e você vê ainda uma desesperança. Como essa semana eu vi uma notícia com uma foto de uma criança que foi abandonada pelos seus próprios pais num trilho de trem, e ela ali chorando. E aí você olha filhos matando pais, pais matando filhos. Você olha a situação da humanidade, você olha a situação da juventude, você vê o que está acontecendo, e aí você fala: puxa vida, então Deus reina. Sim, Ele reina, é o já, mas é não ainda, porque nós não conseguimos experimentar isso na sua plenitude. Ainda tem maldade entre nós, ainda tem injustiça, ainda tem frieza. E aí é esse já, mas não ainda. Quando nós falamos de Apocalipse, quando nós falamos dos últimos tempos, a gente vive esse dilema, que nós temos um reino do Senhor Jesus já, mas ainda sofremos, ainda temos essa insegurança, ainda temos, e esperamos ansiosamente a volta do Senhor Jesus, para experimentar na sua totalidade essa soberania plena e esse reino eterno. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós precisamos entender essas questões. Agora, antes de abrir Apocalipse, eu quero mostrar para vocês como de fato nós estamos nos últimos tempos. Abre rapidinho a sua Bíblia, em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, Jesus fala sobre os últimos acontecimentos. Se você pegar Mateus capítulo 24, você vai ver que a partir do versículo 4, Jesus vai dizer sobre os últimos tempos. E de novo, não quero entrar em posições. Alguns vão dizer que esse texto serve somente para os judeus, outros não. Esse texto é para antes da tribulação, depois da tribulação. Hoje não é o nosso foco. O nosso foco é: Jesus voltará. E o fato é que alguns textos, algumas passagens mostram que nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus em breve voltará, porque ele diz assim no versículo 4 de Mateus 24: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Se você avançar um pouco mais, versículo 12: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. E aqui eu faço uma confissão como pastor. O que tem me assustado mais não é a frieza do povo lá fora. O que tem me assustado mais é a frieza dos cristãos. O que tem me assustado mais é
a maneira que os cristãos estão vivendo de uma maneira como se não houvesse amanhã, como se Jesus não fosse voltar. Essa falta de anseio, de expectativa, essa falta de vontade de trabalhar, de botar a mão na massa, de servir, de pregar, essa apatia que nós nos encontramos, essa apatia que a igreja de forma geral se encontra, esse esfriamento, essa frieza, essa vontade de largar tudo, de não lutar para resolver os problemas, de não lutar para resolver a sua família, de não lutar para resolver as suas dificuldades. Essa frieza tem me assustado, tem me espantado. Se você abrir ainda em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, você pode folhear aí algumas páginas da sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4 mostra uma outra realidade dos últimos dias, e diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. A Bíblia fala no Novo Testamento principalmente sobre uma apostasia que aconteceria no final dos tempos, nos últimos dias. Apostasia é esse abandono da fé, essa saída. Segunda-feira no Projeto Belém, a gente distribui as marmitas para moradores de rua, pessoas em situação de rua, que é o termo técnico correto de falar. Mas a gente faz 3 cultos, vamos dizer assim, 3 momentos nós paramos para compartilhar a palavra de Deus e ter um tempo com eles. E ali no terminal, eu dei um spoiler dessa mensagem, falei um pouco sobre isso. E quando eu falei sobre esse sinal dos últimos dias, esse sinal dos últimos tempos, eu perguntei para eles: quantos tinham abandonado a fé ou a igreja? Quantos ali? Gente, e tem gente, hein? Tem gente. Eu brinco ali com a minha turma do Belém, que parece The Walking Dead. Não sei se você já viu essa série. A gente encosta o carro assim no terminal, e aí normalmente a gente encosta de costas, né? Aí quando a gente vira, sai do carro e vira para a turma, começa a aparecer gente que eu não sei de onde tem tanta gente. Parece que já desce gente da árvore, desce gente escondida, sai, brota do buraco, mas começa a aparecer tanta gente, e aí é assustador. Quantas pessoas levantaram a mão, que cresceram no lar evangélico, que já frequentaram uma igreja, e que estão hoje vivendo uma situação de rua. Se você for num presídio, visitar um presídio, conversar com a turma, perguntar quantos já passaram por uma igreja, você vai se assustar a quantidade de mãos que você verá levantada. Se você for numa FEBEM, Fundação Casa hoje, perguntar quantos jovens e adolescentes ali já passaram por uma igreja, você vai se assustar quantos levantarão a mão para dizer que já passaram por uma igreja, já viveram do evangelho e hoje estão afastados. Se você pegar 2 Timóteo, folheia só mais um pouquinho, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1, vai dizer assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Estamos ou não estamos nos últimos tempos? Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Nós estamos ou não estamos vivendo os últimos tempos? Os reformadores falaram sobre isso. Quando a gente olha a história dos reformadores, Martinho Lutero falou sobre isso. E ele escreveu assim, ele diz: acredito que todos os sinais que precedem os últimos dias já apareceram. Não pensemos que a vida de Cristo está longe. Olhemos para cima com a nossa cabeça erguida, esperemos a vinda de nosso Redentor com a mente desejosa e alegre. Calvino escreveu: as Escrituras uniformemente nos ordenam a olhar com expectativa para a volta do Senhor Jesus. John Knox escreveu: o Senhor Jesus voltará, e com presteza, e seu propósito não é outro, senão reformar a face de toda a terra, o que nunca foi e nunca será feito, até que o justo rei e juiz apareça para restaurar todas as coisas.
Gente, se os reformadores viveram como se Cristo voltasse a qualquer momento, se o apóstolo Paulo viveu e pregou, e ensinou, e escreveu que Jesus Cristo poderia voltar a qualquer momento, e eu creio piamente que Paulo fez o que fez, Paulo foi o que foi, porque ele acreditava que Jesus podia voltar amanhã, Jesus podia voltar a qualquer momento, então ele tinha um hoje para realizar o trabalho. Por que nós temos vivido de uma maneira tão negligente? Por que temos vivido de uma maneira tão displicente? Por que pregamos sobre a volta de Jesus, mas vivemos como se ele nunca mais fosse voltar? E aí eu queria então, aquilo que tem aquecido meu coração, agora ler com vocês, Apocalipse capítulo 21. E esse texto tem aquecido meu coração nesses dias. Porque ele diz assim, Apocalipse 21, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não mais existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas estas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Queridos, essa passagem, ela deve produzir em nós alguns sentimentos, e é sobre isso que eu quero compartilhar. Alguns sentimentos que essa passagem, que a volta do Senhor Jesus, que saber que Ele voltará, deve produzir em nós. E o primeiro sentimento é responsabilidade. Se Jesus pode voltar a qualquer momento, se nós cremos, lembra, na iminente volta do Senhor Jesus, não existe mais sinal para acontecer, não existe mais profecia para se cumprir. Jesus pode voltar a qualquer momento, Jesus pode voltar ainda hoje à noite, Jesus pode voltar enquanto o cultuamos agora, Jesus pode voltar amanhã, Jesus em breve voltará. Nós estamos vivendo os últimos dias, e se Jesus pode voltar a qualquer momento, e tem alguém ao seu redor, do seu lado, existem familiares teus, que não ainda desfrutam da presença de Jesus, que não desfrutam da vida de Jesus, que não conhecem o Jesus de fato, de real, que não conhecem, não entregaram suas vidas para o Senhor Jesus. O que temos feito? O que temos feito? E não me venha falar de calvinismo, nós somos calvinistas, mas não me venha falar de calvinismo: mas nós, pastor, nós somos calvinistas, e o Senhor é que escolhe, e tem os predestinados, porque o calvinismo nunca, em nenhum momento da história, anulou a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. A grande comissão: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Essa grande comissão, o grande chamamento, a grande vocação, esse grande mandamento é para todos nós. E se Jesus pode voltar amanhã, o que você tem feito? Esse texto deve produzir em nós um sentimento de responsabilidade com o próximo, responsabilidade de pregar o Evangelho, responsabilidade de falar a maneira que Deus tem nos curado, nos restaurado, nos reconciliado com Ele, essa graça e misericórdia que tem nos perdoado, que tem nos dado uma nova chance, que fez novas todas as coisas. Nós precisamos falar para as pessoas que existe um lugar preparado para elas. Esse é o papel da igreja, esse é o nosso chamado. Essa é a nossa responsabilidade, porque quando a gente olha o apóstolo Paulo, falando em Gálatas, ele dizendo que toda a lei e os profetas, toda a Bíblia se resumem a amar o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas.
se nós amamos o próximo como a nós mesmos, aquilo que foi bom para nós, aquilo que nos salvou, aquilo que nos resgatou, aquilo que nos libertou, nós queremos compartilhar isso. Será que nós temos feito isso? Responsabilidade, porque Deus deixou um mandamento. E aí eu lembro, e aí pensando agora, a gente vai ter o nosso Vida Vitoriosa. 5 a 7 de maio a gente tem o Vida Vitoriosa. E esse final de semana, nós ajudamos o Kid Gongon, nós temos ajudado lá o Kid Gongon. Quem não conhece o Kid Gongon é um pastor da Igreja Evangélica das Nações. E o ano passado ele nos procurou porque ele queria fazer um tipo Vida Vitoriosa lá, mas ele não tinha equipe para trabalhar, uma igreja pequena. E aí nós juntamos uma turma da Primeira Batista, uma turma nossa, e nós realizamos lá, o primeiro, ele chama de Odres lá. Aí fizemos um de homens, ajudamos num de mulheres, e agora está o terceiro. E aí eu fiquei lá, na sexta-feira o Marcos ministrou o Peniel, no sábado à tarde, eu passei a tarde lá ministrando. Hoje de manhã a turma estava lá, inclusive a esposa do Marcos, a Andréia, estava na intercessão. Isso é uma vitória, a gente tem celebrado isso. E aí o legal é porque o pastor Kid, quando veio falar comigo, ele falou: Juba, eu não tenho gente nem para o segundo, eu não tenho gente, minha igreja é pequena, eu não tenho gente para fazer um segundo, porque todo mundo já passou no primeiro. Só que acontece, eles começaram a evangelizar. E aí a gente sabe, se você tem contato, a nossa cidade não é tão grande, a Primeira Batista faz muito bem isso. Eles têm o face a face desde 2010, e eles vão lá nas pessoas e falam: olha, dá uma para a pessoa, fala, você precisa fazer esse encontro, você precisa fazer esse encontro, e outras igrejas fazem isso. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso. Aqui não é só o merchan do Vida Vitoriosa não, mas é a ideia de qual é a nossa responsabilidade. A gente tem a oportunidade, você pode colocar alguém lá, falar assim: ó, meu amigo, você vai fazer, você já fez? Não, então você vai fazer, porque se foi bom para mim, eu quero que seja bom para você, eu quero que você tenha essa experiência. A gente vê quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas na nossa cidade falaram: puxa vida, eu estava distante do Senhor, e alguém foi lá e me abençoou e falou: você vai. E aí eu nem queria ir, e aí eu cheguei lá e Deus falou comigo, e Deus me curou, e Deus me restaurou. Gente, o que nós temos feito pelas pessoas que estão distantes do Senhor Jesus? O que nós temos feito pelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus? E aí eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, para minha alegria, eram 32 participantes. Lá eles fazem separados, só homens e só mulheres. Eram 32 participantes, só 5 da igreja. E eu falei para a Renata, ontem foi um dia muito puxado, porque a gente teve um café da manhã dos pastores, do presbitério. Aí eu passei a tarde toda lá, e à noite teve culto de jovens. E aí no final da noite, quando a gente sentou para conversar, eu falei: Renato, que dia. Mas chegar no final desse dia, eu lembro de cada rosto daquelas pessoas que não conheciam o Senhor Jesus, que nunca pisaram numa igreja talvez, que não eram cristãos, e que estavam ali chorando, tendo encontro com o Senhor Jesus, pedindo perdão uns aos outros, reconhecendo seus pecados, tendo a oportunidade de uma mudança de vida. Gente, isso vale a pena, porque Jesus vai voltar, Jesus está às portas. E o que nós temos feito como igreja, com essa responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho do Senhor Jesus? Quando olhamos para esse tema, isso deve produzir em nós um sentimento de responsabilidade. Responsabilidade com a proclamação do Evangelho, responsabilidade com o próximo, mas também, não só responsabilidade com o próximo, responsabilidade conosco. A segunda palavra é santidade, ou o segundo sentimento. Se a primeira é responsabilidade, a segunda eu quero pensar em santidade, compromisso, porque se não sabemos quando Jesus voltará, e se pode ser a qualquer momento, como que eu tenho vivido? Como que eu tenho vivido? Se Jesus pode aparecer diante de nós, e a qualquer momento nós estaremos face a face, olhos nos olhos com o Senhor Jesus, como que eu tenho vivido? Como tem sido o meu comportamento? Como tem sido as minhas atitudes? Como tem sido o meu falar? Como eu me apresentarei diante do Senhor nesse reencontro com o noivo? Porque o Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, tem essa figura do noivo e da noiva. A igreja como noiva, que vai se apresentar adornada, bela. Se você pegar o Apocalipse 21, nós lemos isso. O capítulo 19 vai falar sobre isso. Essa noiva que se prepara para o encontro com o noivo, para bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Como que a gente tem se apresentado?
como que a gente tem se preparado para se apresentar para o noivo. E aí eu estava lembrando que eu tenho um casal de amigos que são noivos e faz crossfit comigo, e eles estão nessa pegada, eles vão casar esse ano, então eles estão nessa pegada de entrar no vestido, ela entrar no vestido, ele entrar no terno. Já ouviram sobre isso? Eu toda noiva lá no ano do casamento, não, eu preciso entrar no vestido. E aí eles estão nessa pegada que querendo eliminar alguns quilos a mais para poder entrar no vestido, porque a noiva quer entrar naquele corredor perfeita, bela, adornada. E essa é a figura que a Bíblia faz. E aí eu fiquei pensando, se nós somos a noiva, e se nós vamos nos preparar para o casamento com o noivo, e o noivo que não é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Eu não estou falando de quilos a mais, eu não estou falando do seu corpo, eu não estou falando de peso, eu não estou falando de gordurinha. Mas o que a gente está carregando a mais, que a gente precisa tirar? Que atitudes, que pecados, que tipo de comportamento nós estamos carregando, e a gente não se dá conta que Jesus pode voltar amanhã, e aí você vai se apresentar diante dele com esses quilos a mais, você vai se apresentar diante dele. Eu não estou falando de perda de salvação, você não vai perder a salvação. Se você é salvo, nós cremos nisso, uma vez salvo, sempre salvo, nós não acreditamos em perda de salvação. Mas como que você vai se apresentar diante do Senhor? Como você vai chegar diante de Cristo? Você tem se preparado para esse momento? Porque é um dia especial, é um dia único, é um dia inesquecível. Eu lembro do meu casamento. Meu casamento foi sensacional, porque o meu casamento foi uma doideira. A Renata era filha única do pastor da igreja, eu era filho da secretária, meu pai presbítero, família de fundadores da igreja. Então foi aquela loucura, tinha 3 congregações, veio o ônibus da congregação, tinha 500, 600 pessoas no casamento, aquele negócio doido, juntou a festa, e aí chega aquele corredor, aquele momento, não dá para falar muito não, senão a gente passa a noite inteira. Só para você ter uma ideia, o camarada que estava filmando, não pegou a entrada da noiva, só para você ver. Quando a gente recebeu a filmagem, ficava aquele PowerPoint assim, já viu o PowerPoint? Os caras botaram as fotinhos só da entrada dela, o cara perdeu. Mas para começar, fecharam lá a porta da igreja, a IPI, lá em Santos, aquele corredor montado. Quando abriu a porta que eu ia entrar, meu pai e minha sogra voltando no corredor. E aí meu pai já é mais tipo eu, né? Quer dizer, eu que sou tipo ele. Meu pai já voltando, não, o cara não pegou, nós vamos voltar aqui, ó, vamos voltar de novo. Eu falei, como? Todo mundo ali assim, meu pai caminhando para fazer a segunda entrada com a minha sogra. E aí eu estou lá na frente, esperando aquele momento. E aí tinha uns primos da Renata, tá ali, eu brigando com eles, vai para lá, não sei o que, querendo ver a noiva, papapá. A porta estava fechada. Quando abre a porta, a Renata está assim. Quem conhece sabe que a tem rinite, alergia, estava chorando, e estava entregando lencinho para não sei quem. Ela disse que estava chorando de alegria, eu acho que ela já estava chorando de desespero, mas enfim, é um momento inesquecível, é um momento único. A igreja traz essa figura da noiva que vai se encontrar com o noivo. Como você tem se preparado para isso? Você está se preparando para entrar no vestido? Ou você está carregando um monte de coisa? Comportamento, pecado, atitude que não agrada o Senhor Jesus. E um dia nós estaremos face a face diante dEle, e olharemos o Senhor nos olhos. Ele não vai te envergonhar, Ele não vai te expor, mas um dia a Bíblia fala que nós prestaremos conta de tudo. E eu lembro da história, eu não estava ainda pastoreando a Ágape, foi antes de eu chegar, mas eu lembro deles contarem quando o João Carlos Marques, que já esteve aqui também na nossa igreja, o João Carlos Marques, um pastor, que conta o seu testemunho quando ele morreu e ressuscitou. E ele veio contar na Ágape. A Ágape antigamente era aberto, não era fechado, então tinha parede só de um lado e do outro lado era aberto, tinha alguns toldos. E aí enquanto estava no meio do culto, uma ventania bateu, e uma ventania que eles se assustaram, e cadeiras começaram a voar, a mesa começou a voar, e aí o pessoal teve essa sensação da volta de Jesus.
E aí eles contam que a galera começou a ajoelhar, e a pedir perdão pelos seus pecados, e tal, porque Jesus ia voltar. E aí agora eu fico pensando, olhando para esse texto, olhando para esse tema, eu falo, puxa vida, será que essa é a igreja que seremos? Uma igreja amedrontada, que quando fala Jesus está voltando, a gente tem que acertar a nossa vida, sair pedindo perdão pelos nossos pecados? Será que a gente não tem se preparado? Porque a volta do Senhor Jesus tem que ser uma expectativa de alegria, de esperança, de vitória, porque Ele vem buscar a sua noiva num dia inesquecível, num dia especial. Mas ela deve produzir em nós, esse tema, essa passagem, não só um sentimento de responsabilidade, não só um sentimento de santidade, mas também um sentimento de esperança. Esperança, porque toda dor se acabará. Esperança, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Esperança, porque não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais separação, não haverá mais sofrimento. Esperança, porque Ele estará conosco, porque a sua presença será real, porque o sol da justiça habitará conosco, o seu tabernáculo, a sua presença estará conosco. E a gente precisa lembrar que quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, ele escreveu para uma turma, para uma igreja que sofria uma perseguição ferrenha de Roma, que sofria uma perseguição e sofrimentos terríveis, nunca antes visto. E ele está falando para eles assim, ó, espera, aguarda, porque o Senhor não deixou de ser soberano. Aguarda e espera, porque o Senhor é o Rei, acima dos imperadores, acima de governo, acima de quem assumiu presidência, acima de qualquer coisa. O Senhor ainda é soberano e reina sobre tudo e sobre todos. E aí entra a expressão, lembra do já, mas não ainda? Esperança, porque nós já podemos hoje, no presente, receber algumas vitórias. Esperança, porque o Senhor já venceu, e porque Ele venceu, você pode vencer hoje no seu casamento, você pode vencer hoje na sua vida financeira, você pode vencer hoje nas suas dificuldades e nos seus problemas, sim, porque Ele já venceu, Ele reina. Isso não é teologia da prosperidade, não é dizer não, é teologia da confiança, da esperança, e falar, Deus, que o Senhor seja soberano sobre a minha casa, que o Senhor seja soberano sobre a minha vida. Isso é esperança. Esperança, gente, porque às vezes parece que nós estamos cansados. Esperança, porque às vezes parece que nós estamos perdendo. Quando a gente olha para a nossa situação, quando a gente olha para a próxima geração, quando a gente olha pelo que tem acontecido no mundo e nas igrejas, quando a gente olha para os escândalos no meio das igrejas e pastores, quando você olha para tudo isso, parece que nós estamos perdendo, dá aquela sensação ruim, de angústia, de incerteza, de insegurança. A gente precisa correr para textos assim e lembrar que aqui é passageira, toda dor é passageira, todo sofrimento é passageiro. Isso é breve, porque em breve Jesus voltará, e toda dor se acabará. Em breve Jesus voltará, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em breve Jesus voltará, e Ele dirá para você, venha, venha celebrar. Nós podemos celebrar a partir de hoje, porque Ele sempre reinando, soberano, sobre tudo e sobre todos. Então eu quero te convidar, chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu quero te convidar a cantar novamente essa canção, tão antiga, mas tão real. Se você é das antigas, você conhece e mexe com a nossa memória afetiva. Se você não conhecia essa canção, eu quero te convidar a ficar de pé e a cantar conosco essa canção, para celebrar essa volta do Senhor Jesus, para saber que essa esperança é que Ele já venceu, a esperança de que Ele já ganhou. E eu falo que a esperança, e aqui os mais antigos e que gostam de futebol vão me entender. Sabe o que eu falo de esperança? É aquela que você pode comemorar. Quando Marcelinho Carioca, para quem é corintiano, quando Marcelinho Carioca tinha falta perto da área, e ele pegava a bola, ele ajoelhava assim, ó, ele ajoelhava e ele dava um beijinho na bola, a gente já comemorava, era caixa, era certeza de gol. É mais ou menos assim. Ó, essa esperança pode, até palmeirense agora pode ter essa esperança. A esperança do Senhor Jesus é mais ou menos assim. Você pode comemorar, querido. É certeza de vitória, é certeza de que Ele voltará,
é certeza de que toda essa dor aqui vai passar, todo esse sofrimento se acabará, porque nós não fomos criados para essa terra, nós somos criados para um lar celestial, onde Ele reina, onde Ele é soberano, onde o sol da justiça nunca se apagará. Por isso nós podemos cantar: ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. E pararmos de viver como se Jesus não fosse voltar, pararmos de viver com essa vida, simplesmente deixa a vida me levar, a vida leva eu, uma vida negligente, uma vida apática. Nós podemos ter responsabilidade, nós podemos viver em santidade, e nós podemos ter esperança de que em breve Ele voltará. Vamos cantar? Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com o seu povo, e por isso a gente pode cantar com seu povo, na expectativa de que Ele voltará. Ele é o Alfa e o Ômega. Ansioso espero a voz, a tua voz, o grande dia em que tu virás. Então subirei, contigo estarei. Aleluia, até quando? Para sempre, aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Senhor Jesus, Senhor Oh Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, Pai. Maranata, a nossa oração é: vem, Senhor. Pai, nos ensina a vivermos nessa expectativa de que o Senhor voltará. Nos ensina a vivermos nessa expectativa que temos um hoje para viver.
porque não sabemos quando o Senhor voltará. Então precisamos resolver os nossos problemas hoje, precisamos pedir perdão e liberar perdão hoje, precisamos amar as pessoas e proclamar o Teu reino hoje. Pai, nos ajuda a vivermos nessa expectativa da volta do Senhor Jesus. Nos ensina, Pai, nos ensina a nos prepararmos para esse momento, a andarmos em santidade. Essa noiva precisa se ajeitar, precisa se arrumar, e nós queremos chegar nesse grande dia, nesse encontro com o Senhor, nesse grande casamento das bodas do Cordeiro, bela, adornada, preparada para o encontro com o Senhor. Nos ensina, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e a comunhão, o consolo, o fruto, os dons do Espírito Santo, e essa expectativa da volta do Senhor, permaneça no teu coração, na tua mente, no coração da tua família e dos teus, não só agora, mas por toda a eternidade, em nome de Cristo, e para a glória dEle. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana, em nome de Jesus.